Boa tarde, Deus abençoe. Bem-vindos mais uma vez para este tempo de reunião. Para quem participou do Ashram, este fim de semana tem sido muito especial. Como o Senhor tem falado, como o Senhor nos permitiu conectar com o poder do Espírito Santo, com a palavra e com os desafios. Espero que durante o culto de hoje o Senhor fale e que seja um bom tempo para vocês. De que Deus também vai falar, vai tocar nos nossos corações. Então, com essa expectativa que eu também quero saudar a todos esta tarde, em nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Boa tarde, irmãos. Que sejam todos bem-vindos. Que possamos, então, estar com os nossos olhos, nossos corações, nossas mentes voltados mesmo para o Senhor Jesus Cristo. O mundo que realmente as circunstâncias podem querer atrapalhar, tirar um pouco o nosso foco, mas que possamos olhar para Jesus, seguir a Jesus, então de uma forma prática, né? Estar atento a tudo que ele vai então nos falar nesse momento que estamos juntos. Deus abençoe. Boa tarde, irmãos. É muito bom estarmos reunidos novamente. E eu não sei vocês, mas essa semana foi a semana que Deus falou bastante comigo em relação a ter força, a seguir em frente, novos desafios a vir. Então, eu vejo o quão importante é estar nessa caminhada, né? Com vocês, com novos irmãos que vão chegando ao longo do caminho. E eu queria deixar dois versículos para vocês, que foi o que falaram bastante comigo durante essa semana. Um está em João 16, que é o versículo 33, que diz assim: Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. E o outro está em Filipenses 4, 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradeçam-lhes por tudo que ele já fez. Então, são coisas pequenas atitudes. Você já fez a sua oração para Deus, agradecendo por uma manhã bela, um bom almoço, um bom momento com a sua família? Então, vamos continuar nesse espírito e acompanhar essas pequenas músicas que, para mim, são músicas que representam muito bem um pouquinho de cada disso. Então, como a própria primeira música diz, que a gente possa fazer cada um dos nossos dias ofertas. Senhor Deus, gostaria de agora estar invocando o seu nome agora aqui em nossa presença, Senhor. Continue falando conosco através desse culto, Senhor, dessa mensagem que vai ter, das músicas, que o Senhor realmente possa estar quebrando todas as barreiras que nós pudemos ter levantado durante a semana, Senhor. Que o Senhor realmente possa estar falando no nosso íntimo agora, nos esquecendo de todos os problemas e podemos nos focar somente em Ti, Senhor. Então, venha conosco, estar conosco, pairando em nosso meio, falando aos nossos ouvidos aquilo que nós precisamos e continue nos abençoando, Senhor. É por isso que eu oro nesse momento, te entregando esse culto, esse louvor, Senhor. Amém. Mais uma vez, irmãos, amigos, boa tarde. É bom estarmos juntos. É domingo e aqui, perto de casa, temos uma chuva muito forte. Espero que isso não atrapalhe o tempo de hoje. Um grande apologeta morreu o ano passado e foi descoberto que tinha uma vida dupla. Um homem muito inteligente, um homem que conhecia o mundo, viajava, conhecia culturas, falava várias línguas, conseguiu construir grandes empreendimentos, negócios, ministérios. Um homem bastante interessante, admirado por muitos, um grande apologeta. Mas foi descoberto, agora que ele já está morto, confirmado que tinha uma vida dupla, uma vida que nos dá vergonha, realmente.
uma notícia triste, uma notícia que nos dá para pensar muitas coisas a respeito da vida, a respeito da fé, a respeito de nossa entrega total ou não a Deus, nossa entrega total ou não a nossa vida em Jesus Cristo. E pensava com um amigo que se fosse apenas para falar de grandes discursos, se fosse apenas para defender um pensamento, uma filosofia, a existência de Deus, se fosse apenas definir ou estabelecer algumas regras de jogo da nossa fé, de nossa vida, inclusive hoje poderíamos criar inteligência artificial. Imagina você perguntar para Siri ou para qualquer objeto de casa, perguntar a respeito de Deus e ele tiver uma resposta, tiver um versículo. Sem dúvida, é possível com inteligência artificial. Conseguimos ter as respostas, conseguiríamos ter as argumentações, conseguiríamos ter resposta para perguntas, para discussões, através de machine learning, de uma máquina. Mas essa máquina não estaria vivendo uma vida genuína em Jesus Cristo. Seguro, essa máquina não estaria vivendo a experiência da espiritualidade, do Espírito Santo, o poder de Deus, o amor de Deus. Esse amor que Deus coloca em nós e que nos ajuda para ter misericórdia, ter graça, ter paciência, ter fé. Essa máquina não conseguiria ter perdão ou ter misericórdia para alguém que precisa de ajuda. Não apenas ajuda social, de assistência social, ajuda como dar alimentação ou dar um presente de roupas. Não. Misericórdia também quando alguém está errado e precisamos simplesmente ter paciência. Misericórdia para alguém que tem uma vida de muito pecado ou uma vida difícil, longe de Deus, mas que precisa graça, aceitação, misericórdia, aquela que somente Deus permite que aconteça em nós. Poderíamos criar inteligência artificial para discutir. Poderíamos até nós como cristãos discutir a respeito de alguns temas que são polêmicos. No entanto, irmãos, amigos, realmente a vida cristã, a vida daquele que conhece a Deus, tem que ver com a presença do Espírito Santo em nós. O Espírito que nos faz movimentar, que nos faz acreditar. Espírito Santo que nos faz vencer tentações, que nos faz resistir o inimigo. Espírito Santo que nos ajuda para nos manter no meio de uma dificuldade grande de família, no casamento, nas finanças, nos negócios. Esse poder do Espírito Santo nós precisamos, não apenas para ter uma vida cheia de conhecimentos, ou de uma cultura, ou de uma ideologia cristã, e sim como uma vida que agrada a Deus. E uma vida que é possível viver, não pelo que o mundo define, e sim pelo que o reino de Deus estabelece. Este ano de 2021, muitos planos já não existem. Estratégias, planos que tínhamos no ano anterior já não existem.
planos, expectativas, ideas que apagaram devido às mudanças que aconteceram no mundo. Mas a vida da igreja continua. A vida dos discípulos de Cristo continua. E continua com perseverança, com pertinência. Não apenas continua como uma barca que está no meio do mar e qualquer vento chega e envia essa barca para qualquer lugar. Não, a vida do crente permanece fixa, firme. Durante estes dias, estávamos estudando Atos, capítulos 8, 9 e 10. Você que participou no Ashram sabe o que significa esses capítulos nestes dias. Para quem não participou, convido para dar uma lida nos próximos dias. Atos 8, 9 e 10. Eu queria destacar, lembrar algo importante a respeito da vida da igreja. Uma igreja que é viva, uma igreja que cresce, uma igreja que vive o poder do Espírito Santo. E quando falo de igreja, não falo de uma organização, falo das pessoas e do movimento que toma vida e que faz acontecer muitas coisas, porque Deus é quem faz acontecer. A igreja, essa igreja do primeiro século, a Bíblia diz que crescia na paz, mas também crescia no meio do conflito, e também crescia no meio de um contexto, não necessariamente religioso, mas crescia, porque Deus tinha o controle. A igreja crescia na paz, conforme dice Atos capítulo 9, versículo 81. A igreja tinha paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Uau! Uma igreja que podia desfrutar de alguns dias, talvez meses, de tranquilidade. E no meio dessa paz, a igreja era encorajada, não pelos pastores, não encorajada pela mesma comunidade, encorajada pelo Espírito Santo. E crescia em número, mas também era fortalecida. E era fortalecida à medida que andava no temor do Senhor. Que interessante, porque nós lembramos, irmãos, nós reconhecemos que tem sido anos, os anos anteriores, que muitas pessoas perderam o temor do Senhor. Pessoas que participavam de uma igreja, pessoas que saíram de uma igreja, pessoas que pensavam, intelectuais, filósofos, políticos, pessoas que lideraram movimentos contra a fé, sem temor do Senhor. E se a própria igreja não tem temor do Senhor, o que podemos esperar do resto da sociedade? Então, queridos, a igreja aqui era fortalecida, cada pessoa fortalecida, cheia de força, de autoridade, de confiança, de fé, porque andava no temor do Senhor e porque estava encorajada pelo Espírito Santo. Como está hoje sua vida? Você é cristão? Você tem um amigo que não é cristão? Você tem dúvidas da sua fé? Como está a sua vida diante do Senhor? Muito provavelmente, parte do problema, o início do problema pode ser que você perdeu, seu amigo perdeu o temor do Senhor.
necesitamos retornar para esa reverencia, esa obediencia, esa fe ao Senhor. E assim também, sem dúvida, o Espírito Santo vai encorajar nossas vidas. Encorajar-nos para fazer a tarefa de pai, a tarefa de mãe, a tarefa de filhos, a tarefa de empreendedor, a tarefa de financeiro, a tarefa, qualquer que nós tenhamos como profissionais, como ministros, como discípulos, seremos encorajados pelo Espírito Santo. E além disso, a igreja cresce. Cresce não pela inteligência ou pela capacidade ou pelo esforço humano. Cresce pelo Espírito Santo e por pessoas que têm temor de Deus. Mas também a igreja fazia a sua vida e crescia em momentos de dificuldade. Quando a igreja era esparcida, dispersa, porque não conseguia se encontrar no templo. Atos 8:4 diz que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E nos dá o exemplo de Felipe. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, aí les anunciava o Cristo. E quando a multidão ouviu Felipe e os viu, os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. A igreja dispersa não conseguia entrar no templo. A igreja não conseguia fazer aquilo que tradicionalmente fazia. Estavam dispersos, mas por onde eles fossem, por onde cada pessoa estava indo, no seu trabalho, com seus clientes, no transporte, em casa, celebrando com os amigos, pregavam a palavra do Senhor. E mais uma vez temos aqui o Espírito Santo, que dava esse poder para fazer milagros. Milagros que a sociedade conseguia ver, admirar e crescer na fé. Grande alegria acontecia naquela cidade, porque os cristãos estavam fazendo sua tarefa. Grande alegria acontecia na cidade, grande alegria na família, grande alegria no bairro, porque os filhos de Deus faziam aquilo para o qual nós fomos chamados. Espíritos imundos saíam. A mentira do diabo era apagada, a escuridão apagava pela luz do Evangelho, as boas novas. Mas era uma igreja dispersa que pregava. Não era uma igreja que estava triste, apagada, fechada, dispersa, mas temerosa de Deus, cheia do Espírito Santo e pregando a palavra por onde quer que fossem. A igreja também continuava tendo sua vida no meio de um contexto que era apropriado para esse momento na vida da igreja. Atos 10 nos fala do Cornélio. Cornélio, que era um romano, não era judeu.
Mas Cornélio conhecia a Deus. E Cornélio orava a Deus. E Cornélio era temente de Deus. Olha que interessante. Como foi que Cornélio conheceu a Deus e conseguiu ter temor de Deus? Irmãos, sabem, o contexto aqui ajuda muito. Embora ele fosse romano, não judeu, ele conhecia as Escrituras, porque já existia algumas traduções para o grego. Esse texto bíblico, esse texto religioso, que era exclusivo do mundo judeu durante séculos, agora estava disponível também na língua grega. A igreja não teve muito a ver aí. O contexto da sociedade, da cultura, a história de Alejandro o Grande, o Magno, tem muito a ver por aqui com a tradução da Septuaginta, uma versão grega da história bíblica, dos profetas, do Gênesis, de todo o Pentateuco. Esse contexto ajudou para que esse oficial do exército romano tivesse conhecimento de Deus. Mais uma coisa do contexto da época foi que, no meio de toda essa transição grega de Alejandro o Grande, como se junta também com o poder romano, a queda de um império helênico e o nascimento de um império romano, como isso se junta e como gera allí uma tolerância religiosa. Olha isso, uma época de tolerância religiosa. Todo mundo podia falar da sua fé, do seu Deus, a sua espiritualidade. Um contexto apropriado. Mas a Bíblia nos fala, Atos 10, que esse Cornélio, em algum momento, recebeu uma mensagem direta de parte de Deus. Deus se apresentou, um anjo, uma visão. E diz Atos, capítulo 10, versículo 1, morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto, temente a Deus, como era também toda a sua família. Ele dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão no qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus e ele as guarda na memória. Queridos, o que você faz às 15 horas, às 3 horas da tarde? O que você está fazendo nesse horário? Provavelmente Cornélio nesse horário estava em oração. Ou pelo menos não estava na frente de seu exército. Provavelmente tinha um momento de reflexão ou de oração. E foi ali que o anjo, a visão, a presença de Deus de diferentes formas, entra na história de Cornélio. Deus
de uma forma misericordiosa. Fala com aquele que nós nem imaginamos. Alguém que provavelmente está fora dos nossos estándares religiosos. Mas Deus fala. E quando Deus fala, também Deus espera que alguém da sua igreja, algum discípulo, esteja disponível, disposto para conversar com essa pessoa. Quantos de vocês têm algum colega, algum amigo, algum familiar que pode estar passando por um momento que Deus está falando para essa pessoa? Que Deus está falando a respeito de esperança, ou a respeito de mudar sua vida, deixar de lado hábitos errados. Ou Deus está falando para alguém perto de você a respeito do pecado que ele ou ela está praticando e precisa deixar de lado. Pode ser que Deus esteja falando para alguma pessoa muito perto de você a respeito da necessidade de criar entre Deus e essa pessoa um vínculo profundo, sincero, um relacionamento como nunca antes ela ou ele teve. Cornélio nunca foi para uma igreja. Não era judeu. Cornélio, pela graça de Deus, conheceu ao Senhor, a mensagem, e sem dúvida que tinha conhecido a história de Jesus. Ele e sua família. Um homem devoto, temente de Deus, bondoso para ajudar a outros. Um homem com sucesso na vida. Muito admirado, respeitado na sua cidade. E esse homem foi o primeiro gentio batizado. O contexto da história da humanidade favoreceu. O poder, a influência que tinha este homem ajudou. E a voz direta do Senhor para Cornélio. Todas essas coisas, mais discípulos que estavam sensíveis para escutar a voz de Deus, toda essa mistura, quando se juntou, fez que o evangelho, as boas novas, fosse aberta para os gentios. Realmente, quando Deus entra na história de uma pessoa, Deus também está colocando no seu planejamento que alguém de nós, com disposição, com uma vida de testemunho, estejamos prontos para ser instrumento nas suas mãos. Atos 8, 9, 10, nos fala em várias oportunidades, em vários momentos, como Deus se apresentou para outras pessoas. Para Simão Pedro, para Saulo, para Ananías, para Felipe, de várias formas, Deus se apresentou diretamente para várias pessoas, mostrando sua mensagem, seu poder, sua verdade. E somente era necessário alguém por aí de perto, em disposição, para completar ou para acompanhar ou para ser útil
nisso que Deus estava fazendo com essa pessoa. Deus está falando para alguém perto de você e está esperando que você, no momento de Deus, esteja aí, à disposição para responder perguntas, para acompanhar alguém até o batismo, até receber o poder do Espírito Santo para mudar sua vida, deixar o pecado, mudar hábitos, cambiar sua perspectiva da vida e para viver uma vida nova, alegre, temerosa de Deus, cheia do Espírito Santo. Assim como temos aqui a Cornélio, outras pessoas também foram usadas por Deus, cheias do Espírito Santo, homens e mulheres em disposição para servir, em disposição para escutar o chamado, para onde ele se sente chamado, para onde você se sente chamado, a quem você se sente chamado. Eles estavam em disposição. Inclusive o próprio Saulo. Vocês conhecem a história que apareceu Deus, Jesus Cristo, tirou ele do cavalo e Saulo, a partir desse momento, decidiu seguir e servir ao Senhor com uma vida transformada, com convicções de fé na sua cabeça, mas também no seu coração e seu caráter moldado à vontade de Deus. Rapidamente, depois que Saulo conheceu ao Senhor de perto, face to face, cara a cara. Atos 9:27. Diz que Bernabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira ao Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. E sabendo disso, os irmãos levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Saulo apenas estava iniciando sua vida de fé com Deus. Mas o fato de ter perto a Bernabé foi uma grande ajuda. E rapidamente, então, Saulo estava falando em Damasco, depois à vontade, em liberdade em Jerusalém, depois foi também para Cesareia, depois diz a Bíblia que ele foi para Tarso mais uma vez, e finalmente Bernabé pegou Saulo e levou para Antioquia. Por qualquer lugar, qualquer cidade, qualquer escritório, Saulo corajosamente estava pregando do Senhor. Realmente, às vezes, é difícil falar de Deus. Realmente. Às vezes temos vergonha ou não temos as palavras certas. Às vezes, o grupo está ao nosso redor. É bem difícil. A Bíblia diz que Saulo era corajoso. E não era corajoso porque ele era inteligente. Era corajoso porque tinha o poder do Espírito Santo. Era corajoso porque Deus também, antecipadamente, já tinha feito o trabalho de Deus. É o Espírito Santo quem convence de pecado, quem
convence as pessoas para caminhar com Deus, para transformar sua vida. Quantos de nós pode ser o momento de ter esse papel de Paulo, de Saulo? Ou quantos de nós pode ser o momento de ter o papel de Bernabé? A quem você se sente chamado? E como vamos entrar nesse processo? Como vamos falar para aqueles que não cumprem os estándares religiosos? Aquelas pessoas esquisitas, estranhas. Como vamos fazer essa tarefa? Atos capítulo 10, 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Pedro precisou esclarecer para os religiosos, os judeus, esclarecer que esta mensagem de paz, esta mensagem de poder, era para todos. E que Deus não tem favoritismos, não tem parcialidades. Que Deus ama a todos, inclusive aos esquisitos, inclusive aquela pessoa que mora com você, ou que está muito perto da sua vida, da sua atividade. Deus ama. E Ele espera que nossa fala, essa fala de paz, das boas novas de paz, que dice Pedro aqui, seja pregada para aqueles que, justamente hoje, fevereiro de 2021, provavelmente não tenha paz. Homens e mulheres piedosos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres com convicção da missão, homens e mulheres que sabem que diante deles, diante de nós, está o Senhor. E Ele está abrindo as portas. Ele está colocando à disposição corações que precisam escutar a voz de Deus, de paz, de esperança, de transformação. Homens e mulheres como Cornélio, como Saulo, que o próprio Deus falou para eles, que o próprio contexto criou de uma maneira favorável o ambiente necessário para que essa pessoa escute a voz de Deus. Queridos, a igreja crescia, a igreja se fortalecia. Não apenas a comunidade, a organização que se reúne os domingos, não. Cada pessoa, cada discípulo, cada cristão se fortalecia e crescia no temor de Deus, na coragem do Espírito Santo e na obediência e na humildade para fazer a obra do Senhor, para cumprir o chamado do Senhor. São tempos, hoje, 2021,
O tempo é similar àquele que aconteceu lá no primeiro século. O mundo necessita de Deus. A própria igreja necessita se fortalecer, crescer em Deus. Às vezes, realmente é necessário voltar para a cruz e colocar nossas vidas em humildade diante do Senhor. Às vezes, é necessário voltar para a cruz, deixar que o poder de Deus faça em nós aquilo que é necessário. Às vezes, nós precisamos simplesmente nos dispor para fazer a obra do Senhor. Sabem, nós que temos a responsabilidade, o privilégio, o desafio de pregar, muitas vezes nós pregamos somente pela fé. Às vezes passamos por momentos, semanas, meses de luta, de dificuldade, e precisamos pregar. E pregamos realmente porque acreditamos em Deus. Não acreditamos no momento apenas. Temos que levantar nosso olhar, ver a cruz, ver ao Senhor e pregar pela fé e não pelo momento que vivemos. Precisamos pregar porque sabemos que Deus faz. Quando? Depende do Senhor. No momento certo, no momento dele, ele faz. Mas nossa função ao pregar é fazer muitas vezes mais pela fé que pelo momento que vivemos. Muitos de nós, agora que vivemos este tempo de pandemia, certo, de mudanças da sociedade, de mudança dos formatos, das formas de ser igreja, mudanças na economia, mudanças que ainda não conhecemos todas, mas que parece ser, vem mais mudanças para frente na sociedade. Em momentos assim, nossa fé, nossa pregação, nossa vida deve ser olhando para Deus, escutando a voz de Deus, deixando que Deus entre na nossa história. Porque não vivemos pelo momento, não vivemos pelo que está acontecendo ao nosso redor. Vivemos realmente pela fé, pelas convicções. Vivemos pelo caráter que o Espírito de Deus coloca em nós. Não podemos viver como este apologeta que sabia muito de Deus, defendia a existência de Deus, mas sua própria vida estava longe de Deus. Seu caráter, sua força, sua vitória não era Deus. Qual é o seu momento, querido, querida? Qual é o seu momento de vida? Seja qual for. Às vezes é bom retornar para a cruz. Seja qual for, não importa. Vamos continuar a falar das boas novas da paz que o Senhor nos entregou. Seja qual for o momento, vamos fazer com coragem, confiando em Deus. Vamos fazer porque Ele sigue sendo Deus. E vamos fazer como a própria liderança da igreja, Atos 15. Eles falaram que esses novos crentes poderiam se juntar à igreja, mas não era necessário colocar mais cargas das necessárias. Às vezes também para caminhar nossa fé, necessário deixar de lado cargas, fardo,
que não são necessárias. Cargas religiosas, cargas do próprio ego. Às vezes é simplesmente necessário caminhar na paz do Senhor. A própria liderança, os apóstolos, os ancianos da igreja do primeiro século, decidiu que aqueles cristãos novos deveriam se juntar sem muita carga, apenas, como diz a própria Bíblia, apenas deixando de lado qualquer inmoralidade sexual, qualquer comida sacrificada aos ídolos, sangue, carne de animais. Essas prácticas, hábitos errados, cheios de inmoralidade, era para deixar de lado. Mas qualquer outra coisa, eles não precisavam pegar cargas, fardos, simplesmente fazer como Deus queria, temerosos de Deus e dispostos para receber o Espírito Santo. Foi assim que o Evangelho, as boas novas, saíram apenas do mundo judeu e saíram para os gentios. Porque eram pessoas temerosas de Deus, que escutavam a voz de Deus e que eram cheias do Espírito Santo. Com esses três elementos que o próprio Deus colocou nas pessoas, Saulo, Cornélio, muitos outros, isso era necessário. Como está a sua vida hoje? Qual é seu momento de vida pessoal, com sua missão como igreja? Vamos continuar orando para que Deus abra portas, para que Deus fale para aquele que necessita recibir a mensagem de paz. Mas vamos continuar orando para que o Senhor coloque em cada um de nós o caráter da cruz, a vida de Cristo e o poder do Espírito Santo para ser e fazer aquilo que é vontade do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus, bondoso Pai, poderoso Espírito Santo, amoroso Filho de Deus, oramos a Ti, Senhor, com gratidão porque o Senhor tem tido tanta misericórdia e graça para nos amar, para nos cuidar e para dar a cada um de nós a paz necessária. Senhor, ajuda-nos a retornar ao ter temor de Deus, se em algum momento perdimos isso. Ajuda-nos, Deus, a estar totalmente abertos para que o Espírito Santo de Deus enche nossa vida e faça em nós. Que cada um de nós tenha abertura para fazer a tua obra, Senhor, e compartilhar a vida, a fé, a palavra de Deus. E que em todo, Senhor, podamos realmente ver a tua graça, o teu poder e a tua vida em nós e em outros. Senhor, somos abençoados pelo fato de te conhecer. Somos abençoados pelo fato de termos o poder de Deus que nos ajuda nesta caminhada. Não é uma caminhada apenas pela nossa capacidade, mas sim pelo teu poder. Senhor, estamos nas tuas mãos. Queremos fazer a tua obra. Que o Senhor nos ajude a crescer, a fortalecer-nos, seja na paz, seja no conflito, seja no contexto que for, mas que nossas vidas sejam dispostas, livres diante do Senhor. Pai, ajuda-nos a viver a vontade e nossa fé. Esta fé
a vontade para viver, para compartilhar, a vontade, Senhor, para ter uma vida cheia de bem-estar, de tranquilidade nas tuas mãos. É assim que oramos, Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém.